Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite. Sextou, o programa Brasil Nordeste chegando, sempre para te deixar bem informado. E olha, a gente adora a sua companhia, por isso que a gente agradece todos os dias. Então seja bem-vindo, porque o nosso programa está só começando. Sexta-feira, como eu disse, 7 de abril, dia do oftalmologista. A história do Dia do Oftalmologista começou com a fundação da Sociedade de Oftalmologia de São Paulo em 1930. E em 1968, a data foi oficializada no estado de São Paulo pelo deputado oftalmologista Antônio Salim Cutiari. Só que, no entanto, apenas em 1886, o então ministro da Saúde, Seiko Tsuneiki, instituiu o 7 de maio como Dia Nacional dessa especialidade. E é com certeza um profissional muito importante em nossas vidas. Vamos aos nossos destaques de hoje. Vamos repercutir a transmissão ao vivo do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Programa de fomento ao empreendedorismo abre inscrições para startups do Nordeste. Poder Judiciário da Bahia retoma as atividades presidenciais a partir de segunda-feira. Juiz aposentado e advogados são alvos de operação do Ministério Público de Alagoas, que investiga crimes contra a administração pública e a justiça. E o jornalista Sandro de Moura vai fazer uma análise sobre a Semana Política do Brasil. E hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, com o professor Altair Maia. Vamos juntos, essas e outras notícias a partir de agora. E olha, a Natânia Mello já começa trazendo uma notícia que não é muito boa, viu? O estado do Ceará tem situação de emergência por seca e isso também foi reconhecido pelo governo federal. É muito triste, né? A gente sabe que o Ceará sofre com isso há muito tempo. A Natânia Mello tem os destaques. Então, Natânia, boa noite para você. Olá, Camila. Olá, Sandro. E boa noite a você que está nos assistindo. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência no município de Morada Nova, interior do Ceará, em razão da seca que ele enfrenta. Além do Ceará, cidades da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Pará também são vistas como situação de emergência. Com a publicação do reconhecimento federal, os estados podem solicitar recursos para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura danificada pelos desastres. Morada Nova teve situação de emergência reconhecida em razão da seca enfrentada pela cidade. Já as cidades mineiras de Itamarandiba e São João do Pacuí obtiveram status por conta de chuvas intensas, assim como Ipixuna, no Pará. Na Bahia, Gavião e Novo Horizonte registraram estiagem. Com base nas informações enviadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres Naturais, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados pelos municípios. E olha, a apreensão de drogas em Alagoas somam quase 2 toneladas em apenas 4 meses. É muita coisa. Alagoas registrou a apreensão de 1,8 tonelada de drogas entre janeiro e abril deste ano, segundo dados do Núcleo de Estatísticas e Análise Criminal divulgados nesta quinta-feira 6 pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. O número de apreensões nestes 4 meses é 435% maior que no mesmo período do ano anterior. Em 2020, foram 354 quilos. No detalhamento, as apreensões deste ano foram de 1,2 toneladas de maconha e 626 quilos de cocaína. O levantamento também aponta a apreensão de crack e pasta base da cocaína. Segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o mês de abril registrou 10 vezes mais apreensões de drogas que o mesmo período do ano passado. E olha só, o programa de fomento ao empreendedorismo abre inscrições para startups na região do Nordeste. Natânia Mello. Startups de todos os estados do Norte e Nordeste podem se inscrever no programa BID ao Cubo até o dia 23 de maio.
O objetivo do programa é beneficiar startups com soluções inovadoras de uso intensivo de tecnologia, com escalabilidade e impacto social ou econômico para melhorar a vida das populações pobres e vulneráveis na América Latina e no Caribe. O foco do programa são startups que já estejam em fase de tração ou escala. As inscrições podem ser feitas pela internet. A seleção das empresas acontece de 24 de maio a 6 de junho. O resultado final será divulgado de 7 a 11 de junho. O programa será totalmente online e terá duração de 8 semanas, focado em conexões com grandes empresas, investidores e mentores da rede BID, BID-Lab, Cubo Itaú e Darwin Startups. Obrigada, Natânia. A gente se encontra já no Giro dos Governadores. Hora de chamar então a nossa correspondente lá da Bahia, a Rita Brandão, que traz como destaque que o Poder Judiciário da Bahia retoma as atividades presenciais a partir de segunda-feira. Já estava na hora, né? Muitos órgãos já retomaram as suas atividades presenciais, entre outras instituições como escolas, né? A gente aqui da imprensa também sempre trabalhando presencialmente. Rita, é com você. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. As atividades presenciais do Poder Judiciário da Bahia vão retornar a partir da próxima segunda-feira, dia 10. O retorno será de modo gradual, cumprindo medidas de higiene e segurança determinada em decreto judiciário no dia 24 de julho de 2020. A decisão foi publicada no Diário da Justiça eletrônico desta quarta-feira, dia 5. Entre segunda e sexta, 14, a volta será apenas para a realização do trabalho interno. Acesso de advogados, partes, defensores públicos, integrantes do Ministério Público da Bahia será permitido somente a partir de 17 de maio. E olha, gente, atenção para você que quer viajar para a região da Bahia. A Secretaria de Saúde não recomenda a viagem para Salvador e mais 31 cidades onde foram detectadas as variantes do Reino Unido e também de Manaus. A gente sabe que essas variantes estão muito mais fortes do que a primeira leva, né, do que o primeiro vírus que contaminou as pessoas no começo da pandemia no ano passado. Rita Brandão. A Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, recomendou suspensão de viagens não essenciais para ao menos 32 dos 417 municípios do estado da Bahia, por detecção nesses locais das variantes da Covid-19 oriundas de Manaus e do Reino Unido. As cidades em que foram identificadas casos da variante na capital amazonense são Amargosa, Anguera, Brumado, Camaçari, Cipó, Conceição do Jacuípe, Cruz das Almas, Dias Dávila, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itabuna, João Dourado, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luiz Eduardo Magalhães, Mutuípe, Porto Seguro, Reitorândia, Riachão do Jacuípe, Salvador, Santa Luz, Santo Antônio de Jesus, São Gonçalo dos Campos, São Sebastião do Passé e Serra Preta. Já os municípios em que foram registrados pacientes contaminados com a variante do Reino Unido são Ilhéus, Itapetinga, Lauro de Freitas, Prado e Salvador. E agora, olha só essa informação. Um homem quebrou a fachada da Câmara Municipal de Ilhéus a golpes de martelo. Rita, que história é essa? Homem quebra a fachada da Câmara Municipal de Ilhéus com golpes de martelo. Neste vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o homem martelando a fachada da Câmara Municipal de Ilhéus, no sul da Bahia. Nas imagens é possível ver o rapaz danificando com repetidos golpes a sede da casa. Após a repercussão, a Câmara divulgou um comunicado na quinta-feira em que lamenta o caso e diz que o homem já foi identificado. A nota afirma ainda que a suspeita é de que o ataque tenha sido motivado por desavenças pessoais do autor com o vereador da cidade. O ocorrido será apurado pela Corregedoria da Polícia do Interior. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Rita, muito obrigada pela sua participação. Excelente fim de semana. A gente se encontra aqui na segunda-feira. E olha, gente, eu já vou chamando aí o nosso correspondente, o nosso jornalista Marcelo Jorge, lá de Pernambuco, e ele vai falar sobre uma operação importante. Um juiz aposentado e advogados são alvos da operação do Ministério Público de Alagoas, que investiga crimes contra a administração pública e também contra a justiça. Marcelo, boa noite para você. Olá, muito boa noite, Camila Castro, todos que acompanham o Com Brasil Nordeste aqui na TV Com Brasil.
Olha, Camila e espectadores, um juiz de direito é um dos alvos de uma operação do Ministério Público de Alagoas, realizada hoje, sexta-feira. A operação denominada Causa Nostra teve o objetivo de acabar com uma organização criminosa especializada em crimes contra a administração pública e a justiça. A ação cumpriu 4 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital, em Maceió, Giraldo Ponciano, que é o município, e também o outro município, de São Sebastião. Foram apreendidos mídias, dispositivos eletrônicos e documentos. Segundo a investigação, Camila, o esquema envolve acordos judiciais em processos de imóveis em outros estados, tendo como principal alvo o juiz aposentado Jairo Xavier Costa. Além dele, o seu filho, Jairo Xavier Costa Júnior, 2 advogados e um servidor do judiciário são investigados em supostas fraudes processuais. Esse juiz foi afastado das funções em 2019, após várias representações feitas pelo Ministério Público do Estado de Alagoas. À época, ele atuava na comarca de Palmeira dos Índios. A decisão do afastamento do juiz foi tomada pelo então Corregedor-Geral de Justiça, Fernando Tourinho de Omena Souza, que afirmou que Jairo Xavier negligenciou no cumprimento dos seus deveres funcionais quando se submeteu ao cometimento de atos incondizentes com as leis e a justiça. Na decisão, o desembargador Tourinho disse que o juiz teria validado negócios jurídicos nulos constituídos com base em documentos maculados de vícios, reconhecendo direitos e, dessa forma, sendo agente importante na concretização de práticas criminosas. Olha, gente, no suposto esquema teriam sido utilizados documentos falsos nos acordos que estão sob apuração. O ex-juiz ou juiz aposentado Jairo Xavier, ele foi aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. De Maceió, Alagoas, para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Obrigada, Marcelo. Até segunda. A gente faz uma pausa rapidinho para um intervalo comercial. Na volta tem muito mais informações para você. Tem análise do jornalista Sandro de Moura, tem o quadro Parla África. A gente volta já já. Estamos de volta e, como de praxe, ontem, quinta-feira, teve live do nosso presidente Jair Bolsonaro. E olha, ele pontuou vários assuntos muito importantes para o país. Inclusive, quem participou também da live foi o presidente da Caixa Econômica, que também sempre traz dados muito importantes, Olha só, durante essa transmissão, o presidente afirmou que se não tiver voto impresso, não terá eleições em 2022. Vamos ver então alguns pontos importantes desta live do presidente ontem. No último dia 1º, pessoal, todo mundo viu a manifestação espontânea da população, foi às ruas, preocupado com o seu futuro, tá? E em contrapartida a isso, eu falei que posso baixar um decreto, que eu apelidei desse decreto de pleonasmo abusivo. Tá? O que é um pleonasmo abusivo? E porque nesse decreto, o que vai estar nele? Vai estar os principais incisos do artigo 5º da Constituição. E eu falei que ninguém vai contestar. Daí a pessoa fala, não, mas o Supremo pode contestar. Ó, esse decreto não pode contestar. Agora, por que eu estou falando isso? Porque tem alguns governadores, alguns prefeitos que estão fazendo isso. Será que está na hora de eu fazer isso aí, baixar um decreto, para garantir, por exemplo, o direito de ir e vir do cidadão? Diz ministro Barroso sobre o voto impresso.
Olha, eu acho que ele é o dono do mundo, Barroso, só pode ser. Ninguém aceita mais esse voto que está aí. Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? A única republiqueta do mundo, eu acho que talvez a única, é a nossa, que aceita essa porcaria desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais, se o parlamento brasileiro, por maioria qualificada em 3/5 na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Lembrando que todas as quintas-feiras o presidente Jair Bolsonaro, 7 horas em ponto, ele faz essa live em suas redes sociais. Eu convido a todo mundo a assistir. Ele sempre traz notícias importantes, ele sempre está acompanhado de alguma autoridade que também sempre tem novidades aí pra gente, tá? E olha só, gente, tem uma notícia boa agora, viu? O governo federal liberou mais de 6 bilhões de reais para a compra de novas doses do imunizante contra a Covid feito pela Pfizer. A liberação da verba já foi oficializada no Diário Oficial da União. Vamos ver. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo estava em tratativas com a Pfizer para a compra de mais de 100 milhões de doses da vacina. Outras 100 milhões de doses já foram negociadas e 2 lotes foram entregues nos últimos dias, somando mais de 1 milhão de doses. O primeiro contrato de 100 milhões deverá chegar integralmente ao Brasil até o 3º trimestre de 2021. Com a chegada das primeiras doses da Pfizer ao Brasil, o Ministério da Saúde recomendou aos gestores dos estados e municípios que o intervalo entre a primeira e a segunda dose seja de 12 semanas. Essa semana foi quente, né? Muitas coisas aconteceram no cenário político, principalmente aqui em Brasília, de onde saem muitas notícias realmente que mexem com a gente, né? E sobre isso, sobre essa semana toda, quem vai fazer uma análise é o jornalista Sandro de Moura sobre esse cenário político. Sandro, boa noite para você. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos assistem. Camila, o resumo da semana é vacina. Alguns falando do que não foi feito em torno da vacina, outros falando da expectativa e da esperança que a vacina pode trazer. O Senado Federal, debruçado sobre a Covid-19, a CPI da Covid-19, mas por lá também andou se falando muito nisso. Por que o governo federal não comprou antes a vacina? E aí vem a posição do governo dizendo que não poderia comprar aquilo que ainda não estava disponível, não estava aprovado pela Anvisa. Enfim, uma CPI conturbada, onde já ficou claro, de um lado, a turma da oposição que quer a qualquer custo pegar uma frase pensada de algum depoimento para chancelar aquela opinião que eles já têm a respeito do presidente da República. Eles acham que o presidente da República foi relapso em relação ao tema da Covid-19, embora nós queremos fazer um parênteses aqui. Não acredito que haja no mundo inteiro algum governante que não tenha tido algum tipo de falha em relação à gestão da Covid-19, porque é algo novo, é algo que pegou todo mundo de calça curta e certamente, em algum momento, governos falharam. Mas por aqui está desse jeito, a turma da oposição querendo pegar alguma frase para condenar o presidente da República. E os aliados do presidente tentando ampliar o raio de ação da CPI para alcançar governadores e prefeitos, porque esses, sim, na ponta, eles receberam os recursos para cuidar da população. O presidente Jair Bolsonaro, na sua live de quinta-feira, destacou: estão tentando pegar frases minhas para me condenar. Porém, frases não matam, mas corrupção mata. Esse é o resumo. Mas agora, Camila, eu quero fechar a minha participação nesta sexta-feira dando importância àquilo que realmente merece a nossa atenção. Eu quero deixar aqui os meus parabéns a todas as mães que neste final de semana, neste domingo, estaremos celebrando o Dia das Mães. Então eu quero deixar aqui o meu abraço fraterno, o meu beijo carinhoso a todas as mães e dizer que Deus possa abençoar a cada uma das mães e que elas tenham um dia extremamente feliz e que elas possam desfrutar de um dia extremamente feliz.
Sandro de Moura para o programa Com Brasil Nordeste. Bom final de semana e até a próxima. Muito obrigada, Sandro, pela sua participação. Até segunda. Bom, e hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, com o professor Altair Maia, que vai falar sobre um país bem especial para o continente da África, Cabo Verde. Professor, boa noite para o senhor. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro. Boa noite, senhores. Hoje nós vamos falar do Cabo Verde, um país que fica no meio do Oceano Atlântico, a 600 quilômetros da costa africana e bem próximo do Nordeste brasileiro, menos de 3.000 quilômetros do Recife, do Rio Grande do Norte ou do Ceará. Na época da escravidão, o Cabo Verde era um movimentado entreposto de escravos. Por ali, calcula-se, passaram mais de 5 milhões de escravos, com destino aos Estados Unidos, à América Central e, principalmente, para o Brasil. Enquanto eram colônias de Portugal, o Cabo Verde e a Guiné-Bissau constituíam uma só região administrativa. Era o território ultramarino de Portugal. Quando se tornaram independentes, em 1973 e 1975, essas duas regiões se separaram e constituíram dois países distintos, o Cabo Verde e a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, com muita água doce e terras férteis, era o primo rico dessa dupla, enquanto o Cabo Verde, com 10 pequenas ilhas, todas ou quase todas com pouquíssima cobertura vegetal, era o primo pobre dessa dupla. Há que se ressaltar que a independência do Cabo Verde e da Guiné-Bissau aconteceu após sangrentas lutas lideradas por Amílcar Cabral, o líder do Partido para a Libertação da Guiné-Bissau e do Cabo Verde. Amílcar Cabral morreu antes de ver concretizada a independência do Cabo Verde e Guiné-Bissau e se tornou o herói de dois povos. Há que se registrar que os países que se tornaram independentes na África, na segunda metade do século passado, receberam forte influência de Moscou, forte influência do regime soviético. E após a independência, obviamente, se alinhavam a Moscou, adotando um regime político comunista com economia centralizada. Era o reflexo da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, porém, na África não era uma Guerra Fria, era uma guerra para lá de quente. A Guiné-Bissau, o primo rico, envolveu-se em diversas lutas internas pelo poder. Isso fez com que a economia fosse à lona e a Guiné tornou-se um dos países mais pobres do mundo. O Cabo Verde, por sua vez, pobre que era, continuou com o diferencial. Com a economia fechada e a política adotada no regime comunista, boa parte ou a maior parte da população migrou em busca de melhores condições de vida. O Brasil foi um grande destino dos cabo-verdianos. Porém, a partir do final do século passado, as lideranças cabo-verdianas abriram a economia, abriram a política e o país experimentou um sopro de progresso e de desenvolvimento. Surgiram investimentos em diversos setores, principalmente no setor turístico, atendendo à necessidade e à vocação turística do Cabo Verde, que tem muito a oferecer na questão turística. Tem belas praias, um povo acolhedor
e o setor hoteleiro deixa muito pouco a desejar aos grandes hotéis do mundo. O Carnaval de São Vicente é uma das atrações turísticas ao lado da Ilha do Fogo, que é um vulcão que se eleva a 3.000 metros de altura. Um comparativo é o Pico da Bandeira no Brasil, mais ou menos da mesma altura do vulcão da Ilha do Fogo. Dezenas de voos chegam todos os dias, vindos principalmente da Europa, da África, dos Estados Unidos e do Brasil. Esses voos estão reduzidos em virtude da pandemia, mas tão logo passe essa crise, eles voltarão com toda intensidade. Com isso, o Cabo Verde se tornou um país, apesar de pequeno, bastante progressista e com baixíssimo índice de corrupção. No setor cultural, a musicalidade de Cabo Verde deixa nada a desejar ao restante do mundo. No setor cultural, a musicalidade de Cabo Verde é algo à parte. Ritmos como funaná, batuque, coladeira e morna embalam as noites cabo-verdianas. E por hoje eu me despeço ao som de Cesária Évora cantando Saudade, que fala justo da migração cabo-verdiana para o restante do mundo. Nesse caso específico, para São Tomé, que é outra ilha que fala português. Muito obrigado e até sexta. Muito obrigada, professor Altair Maia, sempre trazendo para a gente aqui assuntos importantes sobre a África. E olha, tem cidade fazendo aniversário hoje. Belém de São Francisco, em Pernambuco, Guamaré, no Rio Grande do Norte, e Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Vamos ver então o que os governadores publicaram em suas mídias sociais? A Natânia Mello fala da região Nordeste. Vamos iniciar com o governador de Alagoas, Renan Filho. Ele falou sobre o início da obra de duplicação da AL-115, no trecho Arapiraca-Palmeira dos Índios, uma das obras mais importantes de Alagoas. Ele explicou que a pista dupla integra o desenvolvimento dos dois municípios, impulsiona a região, garante mais segurança e conforto às pessoas. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, falou sobre o Pacto pela Vida, que é uma política de Estado que tem ajudado na estratégia de redução da criminalidade em todas as regiões de Pernambuco. Ao longo dos 14 anos de existência, o pacto ajudou a preservar pelo menos 17.388 vidas, se comparadas às médias de homicídios registrados antes e depois de sua implantação, em 2007. E disse que também assinou um convênio do projeto Cidade Pacífica, com o objetivo de estabelecer metas de atuação que estimulem a sensação de segurança comunitária. E para finalizarmos, o governador da Paraíba, João Azevedo, falou sobre a campanha Maio Amarelo. Ele lembrou a importância de praticar o respeito e a responsabilidade no trânsito para salvar vidas. Fico por aqui e um ótimo final de semana para todos. E os governadores da região do Centro-Oeste também fizeram publicações em suas mídias sociais. Veja só. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse: "Eu sou um fã do automobilismo e sempre achei incrível que Brasília tivesse o seu próprio autódromo. Quando fui eleito governador, encarei como um desafio pessoal a reforma e a reabertura do autódromo e hoje passo a dar notícias concretas sobre esse sonho." O governador Ronaldo Caiado comemorou em suas redes sociais. Ele disse: "A nossa bolsista da OVG, Tawane Micaele, foi aprovada em uma das melhores universidades do mundo, Harvard, nos Estados Unidos. Eu me encho de orgulho em ver o resultado do nosso trabalho transformando a vida de nossos estudantes." Tá, então esse foi o nosso programa de hoje para você, sempre feito com muito carinho. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Não deixe de se cuidar. A gente se encontra então. Bom fim de semana. Tchau, tchau.